Olá, pessoal. Vamos falar hoje sobre a terminologia da contabilidade de custo. Esse assunto está dividido em duas partes, né? Tem esse vídeo e o próximo, na verdade, e está dentro da disciplina, nesse conteúdo de contabilidade de custos 1. Contabilidade, tem contabilidades, né? É, Aqui, né? O primeiro terminologia, né, que a gente vai falar é sobre gastos, né? Gastos são encargos financeiros efetuados por uma entidade com vista à obtenção de um produto ou serviço, qualquer produto ou serviço para qualquer produção de um bem ou para a obtenção de uma receita. Então, gasto é um termo abrangente, né? Ele contempla dentro dele outros termos dentro da contabilidade de custos, né? Aqui a gente pode ter gastos como salários, matérias-primas, comissões de vendas. Então, a gente tem uma abrangência de outros termos dentro dessa primeira, tá? É, e dentro desse termo gasto, ele começa por gasto, mas ele pode ter outras nomenclaturas à medida que passa dentro de um sistema de produção ou de uma prestação de serviços. Aí aqui tem esse exemplo aqui, ó. Em uma aquisição de matéria-prima, é um gasto que imediatamente se transforma em investimento, né? Você comprou a matéria-prima e guardou essa matéria-prima para consumi-la depois. Isso, primeiramente, é um gasto que é investimento, né? E depois, no momento da utilização, se torna-se custo do bem fabricado. E quando esse produto é vendido, se torna despesa. Então, meio que passa por vários termos, né? Esse mesmo dinheiro dentro de de uma DRE, vamos dizer assim. Aí, muitos gastos são automaticamente transformados em despesas. Outros, por sua vez, passam primeiramente pela fase de custos, outros ainda passam pela fase de investimentos, custo, investimento, novamente, por fim, despesa. Então, é, dependendo de como você gasta em dinheiro, a forma dessa caminhada dentro desses conceitos é diferente. Aí aqui a gente tem, né, aqui gasto, né? O gasto, ele pode ser um custo, uma despesa, uma perda e um investimento, né? Um investimento. Então, assim, antes de a gente falar desses conceitos, eu queria que vocês pensassem. O que é um custo? O que é uma despesa? O que é uma perda? O que é um investimento, né? A gente vai falar sobre isso hoje, né? Então, mas são termos que são importantes de entender na questão da apropriação, né? De cada valor, para saber o que está envolvido nesse custo da produção de um item, prestação de um item, então, no serviço, na verdade. Aí, de maneira geral, a gente vai mais especificamente, o custo é gastos na operação, tá? De produção de bem ou prestação de serviço. Aquele custo, né, que você está utilizando para essa transformação, para esse processo dessa operação de prestação de serviço ou produção de bem. Desembolso, esse pagamento, pode ser presente ou futuro. Gastos, é despesa, é um gasto para obter receita e ela não está ligada diretamente à produção desse bem ou produção desse serviço. Investimento é um gasto ativado que você compra um item, mantém ali em estoque, você tem um espaço, está investindo. Então, seria nesse ponto. E a perda, o gasto anormal ou involuntário. Assim, isso é uma perda normal dentro do sistema de eficiência de máquina, né? Que tem uma perda que você vai ter, inerente do processo, vai ter uma percentual de perda. Então, se é a perda involuntária, até, vamos dizer, normal dentro do processo, você pode atrelar diretamente ao custo. Se não, aí você até um incêndio, alguma coisa assim mais drástica, aí você pode até lançar como uma despesa, né, dentro da IDRE. Mas espera-se que isso não aconteça, mas se acontecer. Aí a gente vai ter, né, que tá falando um pouquinho mais sobre isso, as perdas
Elas normais, eles vão entrar no custo do produto e as normais, despesas na DRE. Aí só lembrando, né? Só para reforçar as normais, como eu falei, né? Aí você tem um gasto que normalmente você pede, aí quando você está usando aquele material, você tem uma perda pela própria manipulação daquele material. Ok, perda, normal. Ah, teve um incêndio, teve um problema, teve um extravio, aí sim, aí você pode, né, lançar como uma perda normal. Aí seria uma perda normal, né? Não, normalmente não acontece, aí você diretamente como despesa na DRE. A investimento, né? Outro termo importante. São gastos realizados para a composição da estrutura da atividade fim do negócio, né? Está ligado com a estrutura do negócio. Aquisição de móveis, veículos, máquinas, equipamentos, móveis, o tecido, compra de um ponto ou franquia, bem como aquisição de matéria-prima, mercadorias, peças, que inicialmente vão para estoque pelo valor do custo de aquisição, né? Então, seriam é, mais coisas, vamos dizer assim, tangíveis, né? Que você está investindo ali, já tem, resumindo, relacionado aos bens destinados ao uso da empresa e ativados, fazem parte do ativo da entidade. Então faz parte do ativo e você tem aqueles bens para o uso futuro, né? Os investimentos que você está tendo na organização. Aqui tem essa figura que eu achei ela bem interessante dessa referenciadora, depois vocês olhem lá no final. Você tem aqui disponibilidade e tem os gastos. Obrigações, né? Gasto com investimentos, gasto com consumos e despesas, né? Aí, gasto de consumo. Aí, ó, e despesas, né? Aí você tem estoque de materiais, né? Permanente aqui, então, ó, seria investimento, né? Que você está tendo, primeiramente. Aí depois, o custo aqui, apesar de materiais, mão de obras, fabricação, despesas comerciais. Aí aqui tem a produção, aí departamentos de serviço de produção, aí tem o produto um 2 aí você tem o resultado. Aí também você vai ter custos e despesas que voltam para ativos, produtos em elaboração, produtos acabados, custos dos produtos vendidos, né? Então, tem todo esse processo que caminha, né? Aqui tem os custos dos produtos, aspecto contábil, aspecto econômico, aspecto financeiro, diminuição das disponibilidades com os compromissos. Então, aqui é um fluxo bem interessante, né? A gente pode ter algumas ressalvas aqui, por exemplo, aqui a materiais, diretamente na produção a gente já poderia classificar como custo, mas é interessante essa figura, esse fluxograma. Achei interessante passar para vocês. Aí vamos no conceito que a gente tem que trabalhar. Custo e despesa é um conceito muito importante dentro da área de custos, por isso que eu trouxe algumas referências para poder a gente ver o que elas estão falando e que a gente pode extrair das diferentes definições. Essa primeira aqui, né, essa referência 4, não vou lembrar o nome, mas está todas na lista no final. Custo integra o produto, vai para o estoque e aumenta o ativo circulante. Tá? Então, você tem isso, né? Você tem esse custo, né? Que você vai diretamente para o produto. Isso é uma coisa bem importante. A despesa reduz o lucro, vai para o resultado e reduz o patrimônio líquido. Então, ela vai para o resultado, reduz o patrimônio líquido, não vai para o produto. Aí, tem essa complementação. Para que você possa diferenciar de forma cristalina custo de despesa, em uma empresa industrial, pense assim: a despesa vai para o resultado, enquanto o custo vai para o produto. A despesa não será recuperada, enquanto o custo será recuperado por ocasião da venda do produto. Tá? Aqui fala empresa industrial, mas também você pode pensar na empresa de prestação de serviços. Você tem o custo, é o que vai integrar aquela operação de prestação de serviço. A despesa, não. Né? Despesa ela mas a despesa só não tem esse valor recuperado, mas ela é necessária para você adquirir receita.
Então, ela também é importante. Custo, outra definição. É o gasto com a fabricação do produto, processo produtivo. Bem, de novo, aquele mesma ideia, né? Que está ligada ao produto. O custo afetará só o resultado da parcela do gasto que corresponde aos produtos vendidos. Então, assim, você tem vários custos, né? Você tem custo de matéria-prima, mas se você produz aquele item que está no seu estoque, ele não vai entrar no seu resultado, porque ele está em estoque, como custo, né? Não vai entrar como custo. Então, só vai entrar quando for vendido. De fato, é o custo daquele produto que você está vendendo. Despesa é o gasto que não está relacionado com o processo produtivo. São todos os demais fatores identificáveis na produção financeiros relativos às vendas que reduzem a receita. A despesa afetará diretamente o resultado do exercício, tá? Então, despesa não está ligado com o processo produtivo, são questão da administração, né? Vendas, né? Outros fatores. Lembrando, se a função da empresa for vendas, aí sim, né? Aí você tem que entender também qual é o processo produtivo daquela organização, quais são as operações que envolvem, qual é o seu produto principal, né? Aquele central, porque aí você tem que aí você consegue dizer, não, esse aqui está ligado diretamente à minha atividade fim. Então, ele não é uma despesa, ele é um custo. Então, assim, a gente às vezes vai ver assim, vendas não fazem parte de custo. Depende da organização que você está analisando. Outra referência, custo é o valor gasto, é o valor gasto, é, é o valor gasto incorrido indispensável para a obtenção do bem ou serviço gerador de renda, né? Ele está falando meio que isso, né? Que está ligado com a questão do serviço principal. Quer dizer, ele é indispensável. Você tem que ter esse custo para você ter esse seu produto. A despesa, ela é importante, mas se você não tiver aquela despesa, você não deixa de ter seu produto, vamos dizer assim. Talvez dificulte a distribuição, dificulte algumas coisas assim, mas você não deixa de ter, né? O seu serviço tem um déficit de tempo, você vai ter algum probleminha, vamos dizer, nessa questão da venda, mas ele não deixa de existir se não tiver aquela despesa. É nesse sentido. A despesa não está vinculada diretamente ao objeto de receita. Aí, outra definição, custo relativo ao meio ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços. Então, é isso. Você gasta para você produzir um bem ou serviço. Despesa, bem ou serviço consumido diretamente ou indiretamente para obtenção de receita. Né? Não ligado diretamente ao bem. Aí aqui, né, aqui a gente analisou essa questão, a gente percebe que teve uma convergência, sim, entre as definições, se complementaram, né? Então, mas cada uma traz um olhar que acaba esclarecendo quando a gente vê todas. Aqui outras definições. Bens. O entendimento é de algo que a indústria está elaborando. Mercadorias, entende-se a aquisição de produtos já prontos que são comercializados. Serviços. Considera-se que utilizarão mão de obra muitas vezes qualificada e especializada. Em alguns casos, é possível utilizar peças, medicamentos, produtos e componentes que podem ter sido estocados previamente e o custo e cujo armazenamento e controle de estoques pode ser um diferencial agregador, incluindo a disponibilidade em estoque. Então, assim, gente, a gente tem esses três questões macros, né, de tipos de organizações. Tem aquelas que produzem os bens, você fabrica um item, né, um computador, um carro, enfim. Mercadoria, você compra aquele produto pronto e revende. E os serviços, tem um serviço prestado. Então, claro que o serviço tem que prestar o serviço não se estoca. Mas você, às vezes, em alguns tipos de serviço, você tem que ter itens estocados para conseguir prestar seu serviço com qualidade, né? Aí, matéria-prima. Matéria-prima foi o gasto que em sua aquisição, que imediatamente se tornou investimento. Então, inicialmente a matéria-prima é investimento,
e ela fica um tempo assim até durante a sua estocagem. Aí depois, na utilização, ela surge como custo, parte integrante do bem elaborado, e este, por sua vez, é de novo investimento, já que fica ativado até a sua venda. Que você tem o produto no estoque, aliás, você produz, né, tem o custo do produto, aí depois você gasta, você pega esse produto em estoque, aí é só um investimento de novo. A energia elétrica é um gasto que já passa diretamente para custo no momento da utilização, se for na parte da energia elétrica na parte fabril, né? Se for na parte administrativa, despesa. A máquina provocou um gasto na sua entrada, tornando-se investimento ativo e parceladamente se transformando em custo, via depreciação, à medida que é utilizado no processo de produção de utilidades. Então, é isso, né? A máquina é um investimento e ela vai sendo custo, né? A sua depreciação vai sentando como custo ao longo do tempo, se essa máquina estiver ligada diretamente com o processo produtivo. Aí o equipamento usado na produção, que fora gasto transformado em investimento, posteriormente considerado parcialmente como custo e torna-se venda do produto feito uma despesa. Tá? Então, aqui já tem essa questão dessa andada desse equipamento utilizado na produção. Aí o microcomputador da secretária, da secretário, né, do diretor, vai ser transformado em investimento e tem a parcela como despesa, né, porque está ligado mais à questão das funções administrativas, sem transitar pelo custo. As despesas são itens que reduzem o patrimônio líquido e que têm essa característica de representar sacrifícios no processo de obtenção de receita. Então, essas despesas não, não são necessárias, elas são necessárias, mas elas não estão ligadas diretamente a uma atividade fim da organização. Mas elas precisam para obter a receita da melhor forma. Aqui na nossa sala de aula, a gente tem uma atividade, né, de custo, despesas, investimentos e perdas, né? Aqui, para quem está vendo o vídeo, não viu a aula, eu postei essa atividade prática, né? Então, tentem fazer. Aqui, a gente também tem outras questões relacionadas aos custos. Em relação à apropriação, o custo pode ser direto ou indireto, né? O custo direto é aquele que a gente aloca diretamente para aquela produção daquele bem ou prestação daquele serviço, sem, vamos dizer assim, sem rateios, né? Sem a matéria-prima que eu gasto para produzir um computador. A placa-mãe, custa que eu tenho uma placa-mãe. Ah, eu gastei isso para aquele computador. Tá? Eu sabe diretamente. Mas a mão de obra que é o funcionário, meu técnico, ele monta vários computadores ao mesmo tempo, a máquina monta vários ao mesmo tempo, vários tipos, inclusive. Eu não consigo dizer diretamente quanto tempo eu gastei na montagem desse computador. Então, aí, quando você não tem essa resposta tão facilmente, aí você dá um indicativo que é um custo indireto. Claro que alguns, mesmo sendo custo direto, você pode até mensurar, medir, mas às vezes é muito dispendioso esse processo de mensuração, e aí você entende que é um custo indireto. Em relação ao volume, né, tem a questão do custo fixo, ele não varia em relação ao volume produzido e variável que varia, né? Por exemplo, o aluguel de uma fábrica, né? Você, de espaço físico, você vai manter aquele aluguel pelo menos por um determinado período de tempo, né? Produzindo mais ou menos. Já o custo com matéria-prima, se você produz mais, gasta mais. Se produz menos, gasta menos. A ideia do custo fixo é que quanto mais você produz, mais esse custo fixo é diluído por unidade daquele produto que você está fazendo. Aí aqui só os conceitos para a gente reforçar, né? Esse que a gente uma forma mais formal, né, de dizer. Custos diretos são os custos incorridos em determinado produto, identificados como parte do respectivo custo. Exemplo, matérias-primas, materiais,
de acabamento, componentes e embalagem. Você consiga dizer de forma direta quanto você gastou daquele produto. Para apropriação correta, basta uma mensuração precisa do consumo ou utilização dos recursos. Os custos diretos obedecem para isso condições objetivas. Em alguns casos, a mão de obra aplicada na produção poderá ser considerada custo direto. Para que isso ocorra, torna necessária a mensuração do tempo investido na fabricação do bem ou prestação de serviço. É aquela questão que eu comentei, né? Você pode até saber a quantidade, tipo assim, no processo, quanto tempo aquela mão de obra foi utilizada para aquele produto, daquele bem. Alguns casos você é mais facilmente alocado. Ah, você tem a produção de imóveis, você sabe que o carpinteiro demora. Carpinteiro ou marceneiro, agora fiquei na dúvida. Mas, enfim, a pessoa que faz o móvel é, está. Marceneiro, eu acho, né? Está lá alocado aquele produto, vai fazer um dia aquela mesa. Aí você sabe o tempo daquele dia de trabalho ele gastou diretamente naquela mesa. Mas se esse mesmo marceneiro, o processo de produção ocorre de maneira mais dividida e ele só vai cortar a madeira. Então, como é que você vai mensurar quanto ele cortou para aquela mesa, quanto cortou para aquela janela? Então, fica mais complexo, né? Mas aí, se você quer mensurar corretamente, certinho, bem preciso, aí tem que ter algumas formas de controlar essa mensuração dessas horas gastas. Custo indireto. São custos de natureza mais genéricas, não sendo possível identificá-los imediatamente como parte do custo de determinado bem ou serviço. Aí tem aluguel, iluminação, depreciação, salário dos supervisores. Então, aluguel. Ah, eu faço vários produtos na minha fábrica. Quanto é que eu gasto para fazer? Quanto do aluguel eu gasto para esse produto determinado? Ah, eu presto serviço, minha organização presta serviço para um hospital e faz vários atendimentos. Então, quanto do, do custo do meu hospital, da área, eu gastei para fazer uma consulta tal? Então, aí você tem que usar algum critério, né, de rateio para isso. São gastos não diretamente relacionados aos produtos ou serviços. Portanto, não são mensuráveis de maneira clara e objetiva. Neste caso, torna-se necessário adotar o critério de rateio para distribuição e alocar tais custos aos bens fabricados ou serviços prestados, tais como aluguel, manutenção, supervisão da fábrica, etc. É esse mesmo exemplo do hospital. Eu sei que metade das minhas consultas são feitas para a especialidade de ginecologia. Então, você pode ter um critério de rateio. Ah, tá. Então, a minha área, o meu espaço, eu vou alocar metade para esses custos da área de ginecologia, né? Uma ideia. Custo fixo. Um custo que, em determinado período e volume de produção, não se altera em seu valor total, mas vai ficando cada vez menor em termos unitários com o aumento do volume de produção. Depreciação de máquinas, exemplos, salários supervisores, aluguel e seguro de fábrica. Então, você tem um espaço grande que só fabrica um volume pequeno de produto. Aí então, o aluguel que você gasta ali vai ser o mesmo. Se você fabrica 10 vezes mais e consegue, então você vai ter diluído esse custo de aluguel em mais unidades, né? Então tem essa questão. Só pensar aqui. Aí o custo variável. São uniformes por unidade, mas variam no total, na proporção direta das variações da atividade total do volume de produção relacionado. Matéria-prima, embalagem, quanto mais eu fabrico, mais eu vou ter esse custo. Aqui também tem a questão do semifixo e semivariável. Até a gente vê que, até pela questão do aluguel, a gente coloca como fixo. Mas, dependendo do tempo, né, auscultado do tempo que você está analisando, você vai ter
vai ser variável. Mas naquele período da DRE, enfim, ele é, vamos dizer assim, ele é tido como fixo, né? Ele não é tão variável, vamos dizer assim. Mas a longo prazo tudo é variável, né, gente? É, custos semivariáveis ou semifixos. São custos que variam em função do volume de produção ou vendas, mas não exatamente nas mesmas proporções. São considerados fixos até determinada parcela e a partir desse ponto passam a ser variáveis. Por exemplo, aqui, remuneração por meta de produtividade aos empregados, né? Então, você tem uma remuneração tal, e se atingir a meta, você tem esse aumento, esse aumento. Horas extras no controle da qualidade por lote de produção que extrapola o limite de análise no período normal. Então, a hora normal é tanto, mas se você paga mais, a hora extra tem um custo maior, enfim. Manutenção preventiva para atender a demanda de utilização de horas de máquinas e equipamentos. Então, à medida que você aumenta a quantidade de horas utilizadas desses equipamentos, mais manutenção ele vai precisar. Então, é essa a ideia, né? Ele varia, esse custo fixo variável, ele varia de acordo com, com o uso, mas ele é fixo em determinadas características. Aí aqui, gente, a gente tem a questão desses custos ao resumo, né? Direto, diretamente atribuído ao produto, indireto necessita de rateio, fixo não varia em relação à quantidade produzida e variável varia em relação à quantidade produzida, tá bom? Essa foi a primeira parte dessa aula de terminologia, que vai ter uma próxima parte. E aqui são algumas das referências, aliás, são todas as referências utilizadas nessa aula de hoje. Então é isso e até a próxima.